Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, depois de um longo tempo, a doutora Lorenza Silvério. Muito obrigada, doutora Lorenza. Prazer estar aqui de volta, é um prazer imenso poder colaborar com essa iniciativa. Estou à disposição. Muito obrigada, nós que agradecemos a sua presença. Então, para quem não se lembra, a doutora Lorenza é reumatologista da Clínica Move e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é a obesidade e as doenças reumatológicas. A gente vai entender qual é a ligação entre a obesidade e essas doenças reumatológicas e por que isso é tão importante hoje em dia. Então, eu queria que você desse uma introdução, assim, né, sobre a obesidade e como é que ela se liga às doenças reumatológicas em geral. Tá certo. Então, assim, na verdade, né, a obesidade hoje a gente encara como uma doença, né? E entendemos também que ela faz acontecer doenças, ela aumenta o risco de ter doenças reumatológicas, tanto as que têm relação mecânica, assim, pela sobrecarga mesmo, né? Então, piora risco para, por exemplo, osteoartrite de joelho, para dar um exemplo, sobrecarga de coluna lombar, mas também hoje a gente entende a obesidade num papel com as doenças reumatológicas imunomediadas, então também, né, com relação com artrite reumatoide, com artrite psoriásica, e também é um fator de risco para baixa massa óssea. Então, na verdade, a obesidade está muito coladinha, assim, com várias das nossas doenças, e por isso o nosso interesse, né, de entender como a gente pode interferir nisso, como a gente pode mudar o curso da obesidade pensando em melhora da saúde dos nossos pacientes. Perfeito. E como que a obesidade desencadeia alterações imunológicas que favorecem essas doenças de cunho imunológico na reumato, assim, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, assim, de forma bastante resumida, né? Na verdade, o ambiente da obesidade, o ambiente de sinalização, né? Então, o ambiente que a obesidade promove, ele é inflamatório e possivelmente ele compartilha algumas vias nesse sentido com as doenças autoimunes, né? Então, daí a obesidade surgir, né, como um fator de risco para o desenvolvimento de doenças, né? E é sabido também que a própria obesidade funciona como faz piorar a atividade da doença. Então, por exemplo, um paciente que estava com doença estável ganha peso, pode ser que a doença entre em atividade, que a gente chama de flare, né? Então, a obesidade também tem esse papel. Além de ser um fator de risco, ela pode ser um perpetuador da doença do paciente. Entendi. E essas doenças, elas têm atividade e remissão, né? Isso. Elas têm esses períodos de atividade e remissão. Será que um paciente obeso, ele tem os períodos de remissão diminuídos e de maior atividade dessas doenças? Você nota isso, assim, na verdade, o que a gente tem, assim, de sabido é que talvez, né, na verdade, de dados, eles apresentam uma doença mais difícil de tratar, uma doença que se deita menos para o que a gente faz em termos de tratamento, né? Então, esse ambiente da obesidade que é inflamatório faz a doença ficar mais ativa e, consequentemente, mais difícil de tratar. Então, a sensação que a gente tem é que a obesidade piora, sim, né? E, na verdade, não é só uma sensação, é um fato. A obesidade piora a atividade das doenças reumatológicas imunomediadas. E isso interfere, por exemplo, a ponto de você ter que ampliar o seu arsenal terapêutico, usar outras medicações de associação para ajudar. Então, tanto a gente pode pensar, né, em ter que usar outras medicações para tratar a doença de base do paciente, associar imunossupressor, considerar a troca de medicação, né, quando não há uma resposta efetiva, com também abordar a obesidade como doença, né? Então, fazer essa abordagem no sentido de promover o emagrecimento, não só por uma questão estética, né? A não ser que o paciente queira isso, obviamente, né? Do ponto de vista estético, porque a gente não tem que impor isso para ninguém, né? Mas do ponto de vista funcional mesmo, do ponto de vista de saúde, né? É sabido que a perda ponderal melhora a atividade da doença e por isso a gente deve também, né, motivar os nossos pacientes quando a coisa está enroscada, digamos assim, né? Sim. E aí, assim, pensando no seu paciente que tem uma doença desse tipo, né, que a gente está conversando aqui e que ganhou peso ou é obeso,
qual é o conselho que você daria, o aconselhamento, assim, na direção da abordagem da obesidade para ele, né? Que as outras pessoas também podem utilizar. Eu acho importante, né, frisar que a obesidade é uma doença, né? Então, a gente precisa entendê-la como uma doença crônica, frisar que existe um componente genético, de fato, associado à obesidade, mas que existe um ambiente favorável, né, para que ela se perpetue, um ambiente que a gente chama de obesogênico, né? Então, a nossa abordagem, ela deve ter como premissa abordar todas essas características, né? Então, tanto do ponto de vista da genética da pessoa, né, para tirar a culpa no sentido de só colocar o indivíduo como responsável por uma coisa que é muito mais ampla, muito né? Que complexa, tem um cunho né? social e que é absolutamente complexa, como também entender que existem terapêuticas que podem, né, favorecer em termos de redução de apetite, em termos de redução do padrão beliscador, em termos de, né? Então, tudo isso faz parte, assim como a mudança de ambiente também, né? Então, encorajar a mudança de estilo de vida, que parece, às vezes, uma coisa muito simples, né? Porque a gente fala, tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer atividade física, etc. Só que a gente tem que entender, né? Quem é esse paciente, o que é que ele pode fazer, entender que a sua realidade é diferente da minha realidade, que é diferente da realidade de quem está ouvindo a gente. Então, faz muito parte a gente colocar contexto para quem é esse paciente, e isso a gente só consegue ouvindo, né, com uma escuta muito empática e muito ativa, para a gente conseguir identificar o que eu posso fazer por aquela pessoa, né? O que eu tenho de disponível? Porque vai ter gente que tem condição de pagar as canetas, né? Que a gente sabe que hoje é um tratamento extremamente efetivo, mas que tem um custo muito alto. Assim como tem paciente que não vai ser possível de usar medicação ou por custo ou por outras razões, né? Que se coloquem como impeditivos, mas que a gente consegue individualizar um cenário, né? Especialmente quando a gente tem uma equipe multi, né? Quando a gente pode contar com nutrição, com profissional de educação física, se é um paciente que tem alguma sobrecarga mecânica, corrigir aquilo com o auxílio da fisioterapia. Então, tudo isso é importante para a gente entender o que de melhor eu posso oferecer para aquela pessoa, para que ela consiga devolver, né, conseguir aquele ganho da perda de peso para o cenário da doença dela. Então, aqui você tocou num ponto importante, que é a questão do estilo, da mudança do estilo de vida, né? E acho que hoje até a medicina tem uma área que está crescendo, que é essa questão da medicina do estilo de vida, né? E você falou num ponto importantíssimo aqui, que é a questão da escuta empática, né? Quer dizer, o profissional de saúde precisa entender a realidade para não colocar para o paciente metas irreais que ele não pode cumprir, né? Exato. E aí eu compartilho muito da sua fala ali no meu trabalho, quando eu tenho, né, um paciente obeso, um paciente com sobrepeso, com outras patologias que melhorem, que demandem melhora da composição corporal, ou seja, a redução de gordura, ganho de massa, não dá para tirar a dieta da gaveta, né? Então, é muita escuta mesmo, é muito entendimento para você negociar com o paciente metas que são tangíveis, objetivos que são tangíveis. E, às vezes, a gente perdendo, né, 10% do peso, já tem uma melhora clínica tão grande. Né? Eu costumo sempre trazer, assim, consultório, né, que... às vezes, né, a gente tem uma perspectiva, eu sempre falo isso, assim, até talvez quem me escute possa até ser cansativo, que eu sempre falo assim, você dormiu magro e acordou gordo? Não, nunca. Né? Então, a gente vai ter que ter essa perda de peso de forma gradual e a gente tem que ter paciência com o processo, né? Ninguém saiu de 50 quilos e foi para 80, ninguém saiu de 70 e foi para 100, assim, né? As coisas vieram com o tempo. Às vezes tem, sim, fases mais voluptuosas, digamos assim, de ganho de peso, né? Que você vai lá e ganha 7 quilos num período breve ou 5, né? E tal, mas de forma geral a gente ganha peso de forma gradual, né? Então, isso deve ser encorajado também para perda. A gente pode perder peso de forma gradual e tá tudo certo, por exemplo, se você acompanhar alguém e essa pessoa trouxer perdas de peso tímidas, né, de 500 gramas, de 600 gramas por mês. No final de um ano, são 6 quilos. É muita coisa. É muita coisa. Isso pode ser 10% do peso de alguém. Exato. Então, a gente precisa encorajar a pessoa a primeiro de tudo, né, se a gente está falando nesse cenário de que a obesidade piora a atividade de doença, o primeiro encorajamento que a gente deve fazer é, vamos não ganhar peso?
já é uma meta boa, né? Então, vamos manter, porque se a pessoa já se encoraja a manter, em 2 palitos ela vai se encorajar a perder. E ainda que ela perca, né, de forma mais gradual, vai ter um resultado expressivo. Então, a gente tem que estar do lado desse paciente para bater a palminha e falar, parabéns, eu estou muito feliz pelos seus 500 gramas, porque isso a longo prazo traz resultado. Então, acho que a gente, enquanto profissional de saúde, né, a gente pode ter também um olhar de acolhimento no sentido de valorizar essas pequenas vitórias, eu chamo assim, porque no final do dia elas representam muita coisa, né? Então, se a gente vai continuar acompanhando aquele paciente ao longo do tempo, com certeza a gente vai desfrutar de um resultado satisfatório também ao longo do tempo. E aí eu acho que vale a gente entender de novo, né? Que vão ter pessoas que vão fazer uma curva mais acentuada, legal. Tem pessoas que vão fazer devagar e sempre vão fazer legal. O que interessa é que façam, né? Sim. Não interessa muito como, né? Sim. E aí eu tenho, assim, várias histórias lá, né? Na minha clínica, que é de pacientes que perderam 15 quilos em 1 ano, 1 ano e meio. Porque a gente optou, né, por ir nesse processo um pouco mais devagar para não ter a recuperação. Sim. Porque também a literatura, ela mostra, né? Quanto mais rápida essa perda de peso, mais rápida é a recuperação, se a gente não fizer os devidos cuidados de manutenção. E eu acho, por exemplo, que uma coisa assim, interessante do papel da rede social, né, que eu vejo é que as pessoas que compartilham, né, a perda de peso, que dividem esse processo na rede social, pelo menos as que eu acompanho, então pode ter um viés aí de seleção do meu próprio olhar, elas trazem uma ideia de que a constância é a rainha, né? Então, todo mundo bate muito na tecla constância, constância, constância. E quando a gente traduz constância, a gente está falando de cronicidade, né? E daí a importância da gente entender a obesidade como uma doença que merece acompanhamento crônico, né? Então, quando a gente vê um ganho sustentado, é porque aquela pessoa se entendeu que é refém daquilo, né? Então, ela entende que aquilo faz parte para que ela mantenha. Então, ninguém abandona o hábito pelo meio do caminho, porque eles sabem que vão voltar, né? Então, daí eu acho que essa palavra constância ganha ainda mais sentido. Ele coloca essa constância de execução, não naquela obrigatoriedade rígida, né? De, eu não posso errar, eu tenho que ser sempre melhor. Não, peraí, eu entendi uma receita que funciona para mim, eu entendi que eu preciso do exercício, eu entendi que eu preciso cuidar do que eu como, e eu preciso, no gerúndio, estar fazendo isso sempre, sabe? Sim. Porque se eu deixar de fazer, eu vou me prejudicar, né? E aí, eu acho que a constância vem disso, né? De você entender o que você tem que ficar fazendo mesmo para que aquele resultado chegue, né? E aí, acho que você compartilha muito disso na sua vivência também, né, Paty? Sim, né? E colocar metas que são realistas, sustentáveis e que possam ser mantidas por muito tempo. Exato. Né? Eu sou um pouco não adepta a esses tratamentos muito bruscos, assim, né? Porque eu acho que daí não fica sustentável, né? E a outra coisa que eu acho interessante também é que nesse cenário, assim, que quando você fala de colocar metas palpáveis, eu acho que a pessoa que tem doença autoimune, né, muitas vezes se pergunta por que comigo, o que eu fiz de errado, né? E eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, por muito tempo, também posso estar errada, mas eu acho que por muito tempo a gente colocou a doença como uma coisa punitiva, né? Como se você tivesse alguma coisa porque você fez algo errado, né? A gente ouve isso ainda muito na oncologia, né? Quando alguém desenvolve um câncer e tal, é comum os pacientes relatarem: me disseram que foi porque eu guardei a emoção ou porque não sei o quê e tal, como se tivesse uma parcela de culpa de você adoecer, né? E eu acho que a gente precisa se desvincular desse olhar. E aí, tô trazendo essa perspectiva justamente porque eu acho que o paciente já vem muito culpabilizado e o paciente obeso também. E aí, quando a gente coloca meta palpável, que são executáveis, eu acho que a gente faz um trabalho de recuperação de autoestima desse paciente e um trabalho de reforço do quanto ele é ator principal no cenário do tratamento dele. Então, eu acho que a gente devolve uma coisa pro paciente, que é a capacidade dele entender
que ele tem potência para fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu acho isso muito bonito e acho que deve ser algo que a gente encoraje. Então, entender, por exemplo, porque vai ter paciente para você que vai chegar e vai falar: eu quero X quilos em tanto tempo. E ele tá disposto a abdicar de tudo e etc e tal, porque a cabeça dele funciona assim. Sim. Mas vai ter o paciente que vai falar: eu quero ir devagarzinho e eu quero só conseguir, né? E aí eu acho que entra a gente entender como que a gente ajuda melhor, né? Sim, Cada um. Sim, e essa fala também muda conforme a disposição do paciente, né? Não é nem a vontade. Vontade muitos têm de, eu quero resolver rápido. Mas aí acho que poucos têm a real dimensão de quanto que eles vão ter que abrir mão de muitas coisas para conseguir aquilo rápido, e alguns estão realmente mais dispostos, né? Exato. E aí, assim, só tentando... A gente já está caminhando para o final do episódio. Tentando concluir, assim, você lá né, no seu consultório, no seu dia a dia, com um paciente que tem esse quadro, né? Obesidade associada a uma doença reumatológica. Como que você recomenda que ele maneje, assim, o estilo de vida dele? Tipo, vamos tentar resolver, vamos tentar melhorar o seu problema. O que faremos? A primeira coisa é entender o cenário, né? Entender o contexto que aquela pessoa está inserida. A segunda coisa é entender se da minha parte, né, do ponto de vista da doença autoimune, a gente já está controlado, está caminhando para o controle, porque quando as coisas estão assim, no meio do tsunami, não vai dar para a gente pensar em obesidade e mudança de estilo de vida. Então, quando as coisas começam a abrandar, é a hora da gente ampliar, sair daquele cerne da reumato, do tratamento medicamentoso, remédio, imunossupressor, não sei o que lá, e começar a ampliar as perspectivas. O que mais que envolve a vida desse paciente, né? Então, aí reforçar, né, do ponto de vista de que a gente também já falou em outra oportunidade, de envelhecimento e de manutenção de funcionalidade. É músculo, não tem discussão, né? Então, encorajar atividades que o paciente consiga ganhar ou manter massa muscular, né? E aí, a partir daí também entender, já tá fazendo atividade física? Não tá? Vamos começar pensando nesse aspecto e depois checar realmente a parte da alimentação. O que tem para melhorar? Qual que é o padrão de alimentação desse paciente? Qual pequena mudança que cabe na rotina dele? Como que é esse comer, né? O comer da fome tem uma parte emocional, ele tem uma história atrás, né? Das dinâmicas familiares que fortalecem ou favorecem, né, que ele faça essa mudança de estilo de vida, ou ele vai remar sozinho nessa canoa da casa dele, porque às vezes é isso, né? Isso. E é difícil, né? Isso. E aí, então, a gente vai partindo daí. E se em algum momento eu entender que foge do meu escopo ou que está além do que eu consigo oferecer, aí, é claro, a gente vai referenciar para quem pode nos ajudar, né? E se o paciente pode contar com essa equipe multidisciplinar, né? Então, se ele tem um treinador, se ele tem um nutricionista, se ele tem psicólogo, se ele faz físio, todo mundo nesse time se conversa para esse objetivo de perda de peso, né? E mensagem final, assim, que eu acho que é o principal, é realmente entender a obesidade como um fator desencadeador, perpetuante e que agrava a atividade da doença reumatológica autoimune sistêmica, né? Então, a gente precisa, de fato, entender a obesidade como uma das coisas que a gente precisa atacar no sentido de melhorar para que o paciente melhore como um todo. Aí não é estético puramente, não, né? Deixar não. isso a não bem ser claro, que, né? como eu falei, se muito, for um desejo da pessoa, beleza, né? Mas não é uma questão que foge completamente do que é estético, e a gente está falando mesmo de ganho corporal no sentido de melhora de atividade de doença. Perfeito. Então, bom, gostaria muito de agradecer você, doutora Lorenza, adorei. Obrigada. Eu acho que é muito importante essa mensagem, né, que a mudança de estilo de vida, o tratamento da obesidade, ela impacta em muitos setores da saúde do paciente, e a gente precisa olhar, né, cada vez com mais cuidado para tudo isso. Então, muito obrigada. Imagina, eu agradeço muito pelo convite, fico à disposição. Então, muito obrigada, doutora Lorenza. Obrigada a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio ao projeto e até o próximo episódio.